Graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe tremendamente. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. O texto base está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Jesus Cristo falou que: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. A coisa mais bonita na vida de um ser humano é quando o arrependimento acontece na vida dele. Arrepender é ter pesar por faltas e delitos cometidos. O arrependimento leva uma pessoa a desistir de seguir ou levar avante qualquer pensamento ou plano que se constitui uma falta, uma ofensa, um pecado. O arrependimento nos leva a produzir algo bom. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, está escrito: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa foi uma mensagem passada pelo profeta João Batista. O arrependimento sempre produz coisa boa. A Bíblia diz que Jó mudou de ideia. Veja só o que ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos 5 e 6. Jó se arrependeu. O filho pródigo também se arrependeu e voltou à casa paterna. É o que está escrito lá. Pedro se arrependeu, chorou e saiu do lugar e da situação em que se encontrava. Em Lucas 22, 62 está escrito: e saindo Pedro dali para fora, chorou amargamente. Só que o choro sem ação de conserto não mostra que é arrependimento. Isso pode ser um remorso. Esaú até chorou, mas não de arrependimento. Ele continuou com vontade ainda de matar seu irmão. A Bíblia diz que: porque bem sabeis que, querendo ele, Esaú, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, 17. Há filhos que choram, mas continuam desobedientes a seus pais. Há pessoas que choram e sofrem, mas continuam em um estado de desobediência à palavra do Senhor. Há esposas e maridos que sofrem e choram, mas continuam da mesma maneira, não se arrependem. Tem gente que prefere morrer a mudar de ideia. Prefere a morte a uma ação de arrependimento. Veja o que aconteceu com Judas. A Bíblia diz que ele morreu não por ter se arrependido. Ele morreu por não ter se arrependido. Ele teve remorso. A Bíblia diz que quando Judas, que havia traído, viu que Jesus Cristo foi condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo dali, foi e enforcou-se. Mateus 27, 3 a 5. A gente percebe que o arrependimento produz coisa boa, produz vida. Já o remorso pode produzir morte. A Bíblia nos leva a arrepender. Foi por isso que o Senhor Jesus falou que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que um monte de gente justo que acha que não precisa de arrependimento. Bom, que Deus te abençoe, que possa haver lugar de arrependimento no nosso coração. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.